Graças a Deus. Nós vamos aqui iniciar esse curso. Nós não estamos em um culto, mas não por isso a reverência não é a mesma, porque nós estamos diante do Senhor, amém? Então eu peço que você esteja aí com a sua Bíblia. Nós temos aqui um suporte, na tela para que você possa entender o percurso que nós estamos fazendo. Dias atrás, conversando com o nosso pastor, ele já havia naturalmente identificado e nós sempre observando nos cultos, nós observamos esta necessidade de falarmos um pouquinho sobre a atividade, o trabalho dos diáconos, dos obreiros na casa do Senhor. Quem já é diácono, quem já está servindo, glórias a Deus, glória a Jesus. Quem já fez o curso de diaconato? Graças a Deus. Então, os irmãos vão poder me ajudar. Amém? Aquilo que não for completo é um curso. Amém? Levante a mão, peça a palavra. Todos vocês, tendo perguntas, não é um monólogo e aprendemos mais e melhor quando há interação. Aqui tem uma cadeira, mas eu não consigo muito fazer as coisas sentado. Eu gosto mais de ficar de pé. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Os nossos irmãos que estão acompanhando também pelo WhatsApp, anotem. E depois meditem, estudem. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, o versículo 1, podemos ler? Quem encontrou? Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Nós vamos ler somente até aqui. Para que possamos começar, eu quero perguntar, e estas 2 perguntas são muito importantes. Por que você está aqui? Então ouça como que o Espírito Santo dizendo assim: por que você está aqui, Jéssica? Por que você está aqui? E depois tem uma segunda pergunta: para que você está aqui? Alguém quer dar resposta a essas 2 perguntas para que comecemos aqui a entrar no nosso curso? Por que você está aqui e para que você está aqui? Ninguém? Estou aqui para servir. E por que você está aqui? Exatamente isto. Cada uma de nós que aqui estamos aqui porque o Senhor nos chamou, Ele nos convocou. E nós dissemos: eis-nos aqui. Para quê? Para servir. E assim nós já entramos na definição do que é diaconato. O que é um diácono? Diáconos. Nada mais é do que servo, ministro. Nós olhamos para a palavra do Senhor e nós entendemos que existem títulos
E na medida que nós caminhamos na fé, nós podemos alcançar títulos, mas quanto mais alto é o título, maior é a nossa obrigatoriedade de entender que nós fomos separadas para servir. E nós aprendemos isto com Cristo. Entendemos que ser servo, ministro, é estar disposto, não disponível. Nós gostamos bastante de cantar, né? Estou disponível. Mas nem sempre estamos dispostos a fazer com a nossa disposição ou disponibilidade aquilo que nos é pedido da parte do Senhor. Alguém tem algum outro entendimento bíblico sobre esta palavra diáconos que queira compartilhar? Eu disse que não é um monólogo. Pastora Ana Sica não sabe tudo, mas está também aprendendo. Tem alguém que quer dizer alguma coisa sobre isso? A definição ficou clara? Diáconos, somos servos. Embora nós estejamos falando sobre diáconos, cooperadores, é importante que entendamos que a pastora Ana Sica, pastor Silvio, pastora Catarina, evangelista César, todos nós fomos chamados para servir. Existe um serviço. Mas, naturalmente, cada um serve naquela área em que o Senhor nos deu habilidades que são desenvolvidas para que possamos servir melhor. E servir melhor, amados, nem sempre está relacionado ao servir menos. Muitas vezes nós abraçamos muitas coisas, atividades na igreja, mas fazemos mais ou menos todas elas. Muitas vezes é melhor nos empenharmos em fazermos 2, 3 atividades e fazê-las bem, muito mais do que dizer eu faço 5, 6, 7 e todas fazê-las pela metade. Então, o servo, o diácono, ele vai servir com excelência. E onde é este serviço? É o exercício ministerial dentro da igreja. E como funciona isto? Então, eu sirvo na igreja, eu abro a igreja, eu estou lá, eu sirvo a água e depois acabou? Não. Existem diferentes níveis do serviço do diaconato. Nós vamos seguir aqui os slides que estão, porque assim vocês podem ir refletindo na medida que nós vamos passando ali. Pode passar, por favor, o primeiro slide, porque assim eu vou seguindo. Ok, nós temos aqui uma introdução, talvez não dê para vocês verem bem o que está escrito ali, mas é exatamente isto que eu estou dizendo neste momento. Depois, vocês podem receber por PDF, o pastor faz chegar até vocês, ou o irmão Vitor faz chegar até vocês, o material que foi preparado. Naturalmente, tem mais coisas do que nós teremos tempo de tratar nesta hora e meia que aqui estaremos. Nós vamos ver que o exercício do ministério diaconal está relacionado à liderança pastoral, no sentido de apoiar. Nós vamos apoiar o nosso pastor no serviço que o Senhor confiou a ele para que ele faça. E como é isto? Tem quem vem limpar a igreja, tem quem vem abrir a igreja, quem cuida para que tenha água para os ministros, tem quem cuida das crianças. Cada pessoa tem a mídia, cada pessoa exercendo a sua função. Eu não gosto de papel, porque papel rasga-se e funções têm valor. A tua função dentro da casa de Deus, como diácono, como quem serve, é muito importante. Então não pense que porque você é a pessoa que vem cuidar das crianças ou que vem limpar o chão, você não tem o mesmo valor de serviço de quem está servindo no altar. Porque todos estes trabalhos são necessários na igreja e o Senhor te chamou.
Talvez hoje você está abrindo a igreja, mas talvez amanhã alguém vai abrir a igreja e você estará ministrando no altar. Muitas vezes nós precisamos entender que o apoio à liderança pastoral é cuidar das necessidades práticas da igreja, mas não é só aqui dentro. Existem pessoas que precisam de visitas, existem pessoas que precisam de um abraço, de um telefonema para dizer: você não vem à igreja tem muito tempo. E os diáconos são as pessoas que estão mais perto dos membros na nave da igreja. Olha que coisa linda! Quantos diáconos nesta igreja e quantas pessoas se preparando para ser servo, para servir com esmero, com valor na casa do Senhor. Parabéns por ter ouvido a voz do Senhor. Quando nós lemos aqui Atos 6, do versículo 1 ao 7, nós vamos ver a origem da prática do diaconato na igreja primitiva. Quem já leu este texto e entendeu o que é disso que se trata, vai compreender que este é um dos textos mais ricos que nós possamos fazer referência em um curso para diaconato. Porque aqui nós vemos o início de tudo, nós vemos por que houve a necessidade deste ministério dentro da igreja, depois que Cristo foi recebido nos céus, e nós vemos o valor extraordinário deste serviço dentro da igreja. Ali estavam os apóstolos, instruindo, curando no nome de Jesus, fazendo milagres. E aí vemos que tem aqui esta disputa entre gregos e hebreus por causa das viúvas gregas que não estavam recebendo o mesmo cuidado que as hebreias viúvas estavam recebendo. Então houve ali uma murmuração. E muitas vezes nós precisamos entender que os diáconos vão ouvir murmurações na nave da igreja, mas não é para colocar fermento. É para trazer ao pastor e dizer assim: tem uma questão na nave da igreja que precisa ser tratada. Não é simplesmente chegar e dizer assim: olha, os irmãos estão falando isto e isto. Não, pastor, percebemos uma necessidade na igreja. Percebemos que existe esta brecha, existe esta necessidade dos irmãos. Amém, amados? Eu poderia perguntar quem aqui já ouviu conversas de situações que te entristeceu. E normalmente as pessoas se entristecem e saem da igreja porque ainda não compreenderam que para que nós possamos crescer enquanto corpo de forma saudável, este trabalho dos diáconos na igreja, de acolher, de dar um exemplo de quem vai intermediar este diálogo saudável entre a liderança, o pastor e os membros, é muito importante. Muitas vezes passamos ali na entrada e nós percebemos, às vezes, o dia que um ou outro que está lá servindo não estão bem. Nós somos um corpo e precisamos comunicar quando as coisas não vão bem. Porque se o corpo diaconal é saudável, a igreja receberá cura. Se o corpo diaconal está feliz, a igreja será contagiada com esta felicidade. E é somente a presença do Espírito Santo que pode trazer esta felicidade para a igreja. A caminhada dos diáconos não pode, meus amados, não pode ser uma caminhada solitária e isolada. Nós, enquanto servos, porque é o que somos, nós precisamos nos atentarmos para as feridas e necessidades uns dos outros.
Não tem ninguém melhor e maior do que ninguém, porque aquele que se julga maior é aquele que mais deve servir. Assim Jesus nos ensinou. Por que estamos falando isto? Porque eu sei, não de ouvir falar, mas eu sei pelo Espírito que habita em mim e em você, que em nosso meio existem diferenças. Por olhar e dizer, está mais alto, não sou obrigado. Todos nós somos chamados a servir, independentemente do título que recebemos. Podemos ir para frente um pouquinho? Eu quero pedir para um irmão que seja voluntário abrir Filipenses capítulo 1, versículo 1. Alguém abra, por favor, Marcos 10 e vai ler do 43 ao 45. Filipenses 1 e Marcos 10, 43 ao 45. Por favor. Excelente observação. E Deus é tão bom na minha vida que está nos slides ali mais para frente. Mas para ser bem pontual, onde há o Espírito Santo de Deus, ali há liberdade. Mas eu posso pontualmente dizer, Kaique, que nós não devemos deixar de cumprir o serviço de servir às mesas para profetizar, a menos que o Senhor não nos ordene assim o fazer. Eu acredito que Estevão era um diácono tão completo que ele servia a mesa, ele profetizava, ele cuidava de tudo, ele não deixava de fazer. Então, o diácono, com a excelência de Estevão, que nós vamos ver daqui a pouco, é um diácono completo, que ele não se importa, ele não se diminui em servir a mesa, em profetizar, em ser usado nos dons de maravilhas. Ele sabe da utilidade dele em todas as áreas e departamentos da igreja, mas nós vamos chegar lá, tá bem? Mas eu amei a pergunta. Quem pode ler, por favor, Filipenses capítulo 1, versículo 1. Pois, e é exatamente aqui. Por que o apóstolo Paulo está fazendo esta distinção? Ele está nos mostrando a importância dos títulos na igreja. Ninguém tem que passar por cima de ninguém. Nós precisamos respeitar a autoridade que o Senhor colocou sobre a unção que o Senhor dispensou sobre a vida de cada um. Assim como pastor, eu não tenho nenhuma autoridade de tratar mal um membro. Um membro não tem autoridade para desrespeitar o pastor. Nós precisamos entender isto. E aqui é exatamente o que nós falávamos sobre os títulos. Eles são atribuídos, mas o título não pode definir quem somos. O título deve cooperar para que nós venhamos servir melhor. Mas nós não podemos viver em função do título que nós recebemos. A conduta da pastora Ana Sica não pode ser só porque ela é pastora. Precisa ser porque ela sabe que o Senhor habita nela, ponto. Porque ela sabe que é isto que Jesus faria. Então, eu não posso ser pastora aqui no altar e deixar de ser na minha casa. Mas na minha casa, o meu marido não precisa de uma pastora, precisa de uma esposa. Minhas filhas não precisam de uma pastora, precisa de uma mãe. Assim como eu não sou amiga das minhas filhas em tempo integral. Nós precisamos entender que o Senhor nos atribuiu funções específicas que nós precisamos ter em equilíbrio com a nossa vida cotidiana. Tem mais alguma pergunta sobre isso, sobre o título? Ok. Existe o reconhecimento dentro da igreja sobre o título.
Mas ainda que o homem não te reconheça, entenda que existe um reconhecimento nos céus. E se você trabalhar para agradar os céus, o tempo que o Senhor disser é tempo de honrar, não tem homem na terra, não tem diabo no inferno que possa impedir Deus fazer na tua vida o que Ele estabeleceu. Ok? Amém ou não amém, igreja? Amém. Quem pode ler, por favor, Marcos 10, 43 ao 45? Tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Desculpa, irmão. Pode, por favor, pegar Romanos 16, do 1 ao 2, amém? Sim. Amém. Vamos observar, sim. Muito bom. Olha só. Nos cultos, vocês sabem que eu sempre digo, né? Vamos nos colocar de pé em reverência à palavra. O nosso irmão, diácono zeloso pela palavra do Senhor, nos convidou, olha, quem for ler, se coloque de pé, amém? Em reverência à palavra. Muito boa observação. Nós lemos aqui, Marcos 10, do 43 ao 45, que Jesus está dizendo assim, que quem quiser ser grande precisa entender que é aquele que vai lavar os pés dos outros. Ok? E o serviço do diaconato, muitas vezes nós falamos assim, é só um diácono, é só um cooperador. Não é só isso, é isso tudo, o Senhor te escolheu. E lembremos-nos que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. A conta que o pastor presidente vai prestar é maior do que a conta que o pastor auxiliar vai prestar. E maior que a conta que o diácono vai prestar é a conta que aqueles que estão aqui, assentados vão prestar. Agora, entendamos que quanto mais nos é dado, mais nos é cobrado. Mas entendamos que quanto mais nós servimos, mais bonita fica a nossa coroa. Tem gente que diz assim, eu só quero ser salvo. Não, eu quero ser salvo e eu quero o meu galardão também. Eu quero a minha coroa toda. Eita, Jesus! Já é maravilhoso ser salvo. Agora imagina, meu Deus, aquela coroa assim e falar, Jesus, mais uma pedrinha, tá lá. Não se limite a dizer, a salvação é maravilhosa. Mas olha lá, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, tem uma coroa. E esta coroa vai estar como? Que coisa sem graça. Podemos ir para frente. E um novo nome. Eu fico imaginando, qual será, né? Qual será esse nome? Eu gosto do meu. Se o meu já é assim, esta bênção, imagine aquele que será lá na glória. Meu Deus! Olha, nós já falamos, Jesus apresenta o serviço como sendo o padrão de liderança cristã. Você que é diácono, você faz parte da liderança da igreja. Você faz parte daqueles que são responsáveis pela ordem no culto. Você é responsável por olhar aquela criança que vem sempre com uma roupinha rasgada. Você é responsável por olhar, não para sair fofocando, porque aí é pecado. Mas está observando, olha, aquela irmã, não sei. Ela chega na igreja com uma marca no corpo, talvez pode ter escorregado, caído, mas a violência doméstica acontece também no nosso meio. E nós, enquanto obreiros do Senhor, precisamos também, sem fofoca, irmãos, orar, vigiar, mas estarmos atentos ao que está acontecendo no meio da congregação. Olha, pastor, vamos orar, porque existe algo que precisa ser trabalhado, e o nosso pastor chegou. Glória a Deus. Então, é muito importante que você entenda que o trabalho do diácono, da diaconisa, é muito importante.
Você, muitas vezes, será os olhos do pastor quando ele não estiver vendo o que você está vendo desde a entrada, porque ele está aqui no altar. Talvez ele está no gabinete, por exemplo, agora. Qual é a conduta da pastora Ana Sica enquanto o pastor não está lá? É responsabilidade dos diáconos. Não fazer uma rodinha ali e começar, não, você viu, pastor? Não, pastor, olha, aconteceu isso e isso, foi muito bom, foi edificante, mas é melhor que nós façamos assim, porque teremos um melhor aproveitamento, a igreja vai ser mais saudável se nós trabalharmos juntos nesta questão. Amém, irmãos? Amém. Estamos entendidos? Glória a Deus. E nós pedimos aqui que o nosso irmão lesse para nós. Qual era o próximo texto? 1 Timóteo? Romanos, perdão. Leia, por favor, Romanos 16, do 1 ao 2. Estão vendo o serviço do diácono? Hospitalidade. Serviço não é só aqui dentro. Pastor, precisa de alguma coisa? Eu sei, nosso pastor às vezes chega aqui, tem irmãos também que cooperam, que vêm limpar a igreja, que fazem, que servem, mas poderíamos sermos muito mais. Poderíamos sermos muito mais aqueles que estão como Febe, servindo com aquilo que podemos. Talvez não podemos vir, mas podemos enviar recursos para que alguém possa vir. Tem pessoas que não vêm porque não tem o combustível, porque não tem quem os traga. Como nós podemos servir? Para que o corpo seja edificado. 1 Timóteo, do capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13, nós vemos aqui o texto normativo sobre a conduta esperada e a qualificação dos diáconos. Pode passar o slide para frente, por favor. A qualificação e conduta esperadas. E aqui nós temos algumas palavras e eu quero convidar você a refletir juntamente comigo. Dignidade, integridade, domínio próprio, honestidade, firme fé, boa reputação, verificação antes do serviço e prova de fé na família. Você vê que o trabalho do diaconato, do diácono, da diaconisa, não começa na igreja, mas começa lá em casa? Quem pode, por favor, ler 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 8 ao versículo 13? Enquanto isso, vão preparando perguntas, porque é muito chato fazer curso e ficar falando sozinho. Eu quero pergunta, eu quero dúvida, eu quero que vocês me encostem na parede e eu falar assim, não sei, preciso estudar para responder. Eu amo ser desafiada, então põe essas cabecinhas para pensar, em nome de Jesus. 1 Timóteo 3, versículo 8 ao 13. Devem apegar-se ao ministério da fé com a consciência livre. Devem ser, primeiramente, experimentados. Depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de só uma mulher, governar bem seus filhos e sua própria casa. Que servirem bem, alcançarão uma excelente posição, grande determinação na fé em Cristo Jesus. Amém por esse texto? O que você entende por dignidade? O que vocês entendem por dignidade? Ninguém? Uau!
Mas o senhor já fez o curso, o senhor não vale. Mas é exatamente isso. A dignidade é alguém olhar e dizer assim: eu vi o irmão na rua, eu cheguei na igreja e eu vi ele é a mesma pessoa. Não tem mácula. É uma pessoa digna de ser chamado diácono na casa do Senhor. A dignidade cristã passa pelo testemunho imaculado dentro e fora dos nossos muros domésticos. Somos perfeitos? Não, meus amados, não é sobre perfeição. Mas aqui a palavra trouxe também integridade. A integridade cristã é aquela habilidade ou capacidade que nós temos de olhar e dizer assim: aqui eu tropecei, para que eu não caia, eu vou me consertar. Ou ainda que eu tenha caído, eu vou fazer como fez Davi. Aqui eu preciso me consertar. O diácono, assim como quem está aqui no altar, é como o que está em exposição numa vitrine de uma loja. Muitas vezes as pessoas vão vir para a igreja e vão permanecer na igreja por causa daquele abraço cheiroso da diaconisa ou do diácono, por causa daquela atenção que você deu, aquela palavra que você disse: Jesus te ama. Muitas vezes você está sangrando por dentro. Muitas vezes você está dizendo assim: eu preciso de cura. Mas o diácono é aquela pessoa que, como Estevão, olha e diz assim: tudo bem, estão me massacrando, mas eu sei em quem eu tenho crido. Quando você tem esta convicção, não há espaço para mau testemunho na tua vida. E entendamos, Deus abomina injustiças. E quando nós conhecemos a justiça e praticamos o que não é justo, o Senhor, cedo ou tarde, no tempo do homem, Ele vai vir e dizer: Ana, você está dando mau testemunho. Ana, você está deixando de fazer o bem. Ana, você está deixando de servir como é necessário que você sirva. Tem perguntas, amados? Não? As diaconisas, que tenhamos o exemplo da nossa irmã Feber e que todos nós possamos pegar aqui a referência em 1 Timóteo 3, do 8 ao 13, porque aqui está a conduta, não que o pastor espera, mas que o céu espera de nós, enquanto servos. Amém? E aqui já é um pouco mais difícil. Alguém, por favor, leia João 12, 26. Enquanto isso, pode passar para frente, por favor. Nós vamos aqui falar sobre atitude de submissão e apoio pastoral. E daqui a pouco nós chegamos na questão que o Kaique levantou sobre o serviço dos diáconos. O diaconato acompanha a liderança pastoral, seguindo a direção e cooperando para resultados excelentes. Esta é a função do diácono. Acompanhar, não é perseguir, não é criticar. Quem acompanha, a minha irmã, ela vai me acompanhar, ela vai dizer assim: ô pastora Ana Cica, talvez você poderia ter falado melhor com aquela irmã. Achei que foi desnecessário falar rude daquela forma. Não chegar e falar assim na rodinha: nossa, pastora Ana Cica tratou tão mal a irmã, não precisava daquilo tudo. Quem acompanha não semeia fermento. Quem acompanha apazigua a tempestade. E o diácono está aí para isto, porque pastores também são humanos. Tem dia que nós estamos com os hormônios
com as emoções, aquilo tudo. Tem dia que nós não aguentamos nem olhar no espelho, quanto mais nos olhos de vocês. Pastor está diferente, ora por ele. Porque pastores não têm com quem muitas vezes desabafar, conversar. As dores do pastor, da pastora, estão no joelho, muitas vezes no travesseiro. Isso é desculpa? Não, não é desculpa. Mas o diácono acompanha a liderança pastoral. Entendendo que esta liderança pastoral, às vezes, precisa de uma ligação, não somente para dizer, isso aqui não está bom. Pastor, estou aqui orando por você. Pastor, estou ligando só para saber como que o senhor está. Mas o pastor não faz isso comigo? Seja o primeiro a fazer. Ninguém me liga perguntando se eu estou bem. Seja você o primeiro a fazer. O diácono, a diaconisa está atento ao que está acontecendo. E eu vejo isso na vida de Estevão. Ele não estava e não é redutivo. Ele não estava somente servindo mesas. Ele estava fazendo além daquilo que lhe foi pedido. Ele não era um servo inútil, ele era um servo dedicado ao serviço. Mas eu tenho filho, eu tenho esposa. Por que disse eis-me aqui? O Senhor convida, ele não obriga. Quando ele diz venha, nós dizemos eis-nos aqui. Muitas vezes nós entendemos sim, né, que escolhido não tem escolha. Mas ninguém serve por obrigação. Ninguém serve por obrigação. Agora, muitas vezes tem um Jonas que o Senhor leva e diz, esta obra tem que ser feita por você. Mas são casos raros, não acontece com todo mundo. Mas quem tem o perfil de Jonas entende que a palavra é para você. Amém? João 12, 26. Você está servindo a Cristo ou ao pastor? Você está servindo a Cristo ou à igreja? Mas você não vai servir a Cristo sem servir o pastor e a igreja. Se você estiver servindo mal o pastor, a igreja, teu marido, tua esposa, teus filhos, você está servindo mal a Cristo. Porque para servir a Cristo, nós precisamos servir a pessoas. Jesus não veio servir a igreja, Jesus veio servir pessoas que compõem o corpo que é a igreja. O diácono serve o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é constituído por pessoas e tem pessoas que eu não gosto de servir. E estas pessoas que eu não gosto de servir, eu preciso entender que Jesus as amou. E por causa delas, ele se entregou na cruz do Calvário. Tem pessoas que chegam, eu não quero abraçar. Eu estava em Roma o final de semana passado, tinha pessoas que eu não tinha o prazer de abraçar por questões minhas, pessoais. Mas que eu dizia assim, Senhor, que serva inútil sou, se eu não oferecer um abraço por causa disso ou daquilo. Coloca teu orgulho, a tua ferida, a tua dor de lado. E não abrace por abraçar. Abrace dizendo, Senhor, eu quero abraçar com amor, porque é isto que o Senhor fez. Fazer de conta que está abraçando com amor, está servindo com amor, também não é o que o Senhor quer de nós. Ele quer em nós verdade. A verdade sara. Eu preciso olhar e dizer, Senhor, não é o que eu quero fazer, mas é o que eu vou fazer porque o Senhor faria assim. Então me ensine a fazer da forma como é correto fazer.
Por que eu estou dizendo isto? Porque eu sei que muitas vezes lhes é pedido de fazer coisas que vocês não gostam de fazer, não querem fazer, mas o corpo precisa que seja feito. Amém ou não amém, igreja? Amém. Já aprendemos alguma coisa até aqui ou nem por isso? Vamos lá, 1 Pedro 4, do 10 ao 11, alguém que possa ler para que possamos compreender. Nós vamos falar sobre servir com excelência, fé e poder. E aqui nós vamos falar, Kaique, sobre o versículo 8 de Atos 6, que responde à tua pergunta. Eu disse que nós chegaríamos a isto. 1 Pedro 4, do 10 ao 11. E aqui eu quase me esqueço que é um curso e eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. 1 Pedro 4:11, cadê? Amém. Estevão, a vida deste homem é um exemplo de serviço excelente na prática do diaconato. Juntamente com os outros 6, Estevão foi escolhido, foi levantado para suprir, primeiramente, a necessidade das viúvas gregas. Ele estava ali para servir mesas. Mas a minha Bíblia vai dizer o quê? No versículo 8 vai dizer que Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Por quê? Porque ele entendeu a importância de servir mesas. Antes de servir mesas, ele se equipou de fé, de poder, ele se colocou na posição para fazer sinais e maravilhas no nome santo de Jesus. Então nós entendemos que um diácono excelente, ele limpa mesa sim, mas ele não diz, não é porque eu vou limpar mesa que eu não preciso do Espírito Santo. O diácono excelente, ele está pronto para expulsar demônios se necessário for. O diácono excelente, ele é cheio dos dons do Espírito Santo. O diácono excelente, ele exercita a sua fé. O diácono excelente, quando está orando na igreja, ele está perto, ele está observando para ver se tem alguém que precisa de uma oração em imposição de mãos e ele está apto para, no nome de Jesus, expulsar os demônios. O diácono excelente, ele tem visão espiritual. Nós falamos no início, você está aqui porque Deus te chamou. E você está aqui para servir. E nós já falamos que com todo o nosso desejo de servir a Deus, nós não vamos servir a Cristo se nós não servirmos pessoas. Para servir a Cristo, eu preciso servir com excelência na minha casa e aqui na igreja. Enquanto eu estiver no trabalho, eu preciso servir com excelência. Eu vou no supermercado, eu preciso servir com excelência. Como? Não dando escândalo. Amém? Meu pastor, esta pergunta é para o senhor. Eu vou passar esta pergunta para o nosso pastor. Eu acredito, eu posso dizer no que eu acredito, esse tempo que tenho caminhado com o nosso pastor, com este corpo ministerial, eu acredito que o falar em línguas é um dom. O falar em línguas é um dom e nem todos nós temos os mesmos dons. Eu acredito que nós não somos mensurados no céu e na terra pelas línguas estranhas que nós falamos ou deixamos de falar, mas pelo testemunho ilibado que nós damos da presença do Espírito Santo em nós.
porque chegaremos no céu sem falar línguas estranhas, mas não chegaremos aos céus se as nossas vestes estão manchadas com o pecado. Este é o meu entendimento, né? Mas temos aqui o nosso pastor, que daqui a pouco também eu já passo para ele para fazer algumas considerações aqui. Amém? E esta é a percepção que tenho do tempo que tenho caminhado com os pastores. E uma coisa que eu devo dizer, e quem está aqui há mais tempo do que eu tem esta percepção, isso aconteceu comigo, e é uma das coisas que por onde eu passei, eu sempre disse, cuidado com o altar. E mesmo a pastora Ana Sica sendo muito bem reconhecida, ela não chegou aqui só por causa do rosto e foi para o altar. Então, esta igreja tem critérios? Tem, mas eu acredito que falar em línguas estranhas não seja um deles. Amém? Bom, mais alguma pergunta sobre o diaconato? Nós não podemos sair daqui com dúvidas sobre o que é ser um diácono e o que um diácono faz. Nós já falamos que o diácono serve à igreja e o serviço começa dentro da nossa casa. O diácono precisa colocar a atenção nas necessidades do pastor, acompanhar o pastor, não perseguir o pastor, a esposa do pastor, os obreiros do pastor. Não, acompanhar é dizer, olha, precisamos, observamos, podemos orar. Amém? Observando os irmãos da igreja, as necessidades dos membros da igreja, levar ao pastor as necessidades, não como crítica ou fofoca, mas como pontos, questões pontuais que precisam ser trabalhadas na igreja. Amém? E posso dizer por mim, sempre que eu tenho alguma questão, sempre tive total liberdade para chegar ao pastor e expor. Não todas as minhas questões são aceitas e abraçadas pontualmente, mas sempre fui recebida com muito respeito, sempre fui ouvida com muito respeito. Então, o nosso pastor é um homem que também sabe ouvir e acolher. Então, não guardem e não conversem no corredor aquilo que é conversa de gabinete. Amém, amados? Mais alguma questão? Sim? As autoridades são constituídas por quem? Deus constitui as autoridades. Amém? Agora, se o pastor não está, a pessoa vai embora endemoniada? Então, sim. Sim, sim. 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 Aqui na igreja já aconteceu algumas vezes, em alguns cultos, de ter pastores, né, aqui no altar, não o nosso pastor, não estava na ocasião, de ter pastores ministrando no altar e ter aí uma situação. E ali eu fiquei preocupada, porque eu constatei que não tinha um diácono que chegasse com autoridade e orasse para que aquela mulher fosse liberta. Aquilo me preocupou bastante. Porque os ministros estão aqui. Assim como Estevão tinha a presença, o diácono desta igreja precisa carregar a presença. Porque existe um espírito de engano que estão no meio da igreja.
Tem pessoas dançando no espírito, mas é no espírito do capeta. E tem obreiro dançando com espíritos malignos. Por quê? Porque não tem discernimento. E você tem que ter tanto discernimento quanto uma vida na presença do Senhor para dizer em nome do Senhor Jesus, saia. Ok? Isto não é falta de respeito ao pastor. Antes, você está caminhando com o teu pastor quando você tem visão. Agora, se o teu pastor está lá e você chega com arrogância, eu vou expulsar no nome de Jesus, não, isso não se faz. Porque o pastor já está fazendo o que ele tem que fazer. Agora, se ele está ministrando, tem uma pessoa oprimida ali, vai parar o culto e falar assim, pastor, para aí de ministrar e vem cá expulsar um demônio. Não! O Senhor te deu autoridade, poder para expulsar. Amém? O pastor coloca o diácono no banco. Amém? E oremos para que não aconteça conosco na nossa igreja. Amém? Por quê? Porque se não tiver com a vida na presença do Senhor, meus amados, o diabo envergonha mesmo. E tem outra questão aqui muito importante também, que os diáconos têm que estar atentos. Porque já aconteceu em igrejas, e pode acontecer aqui também, que no momento que uma pessoa está oprimida, os diáconos ficam com medo, ficam tipo, olha, em oração de libertação, o diácono não fecha o olho. Não, meus irmãos, quer orar de olho fechado, vem para o círculo de oração, culto de domingo. Diácono não fecha o olho, não. A adoração está gostosa, mas tu está aqui para servir. Se tu quer encher de poder, vem para o círculo de oração, para a oração de segunda-feira. Senão o lapeta sai dando voadora, envergonhando a igreja. Agora imagina, se uma pessoa cai oprimida, bate a cabeça, vai parar no hospital. É problema para a igreja. É muito perigoso. Então, tem culto de oração? Olha, caminha, né? Eu achei tão bonita a atitude de um dos meninos aqui, não vou falar, teve um culto em especial, que o nosso pastor estava aqui ministrando, o pastor tinha passado um tempo em consagração, e esse menino o tempo todo assim, ó, em posição de guerreiro, intercedendo. O diácono que está aqui em serviço, ele precisa circular, ele precisa entender o que está acontecendo. De vez em quando ele dá aquela volta para ver o que está acontecendo. Porque tem vezes, meus irmãos, que esse altar fica um peso, vocês não têm noção o que é estar no altar. E o corpo diaconal ajuda e ajuda muito quando está posicionado. Amém? Amém? Tem mais alguma pergunta? Não? Uma pergunta aqui, realmente. Em relação à gênero, né? Uma mulher. Então, uma mulher não fechada, processa e uma mulher já. Só tiver um homem, tá? Uma mulher. E aí, como será que o homem água, Olha. Olha, assim como os anjos, os demônios são assexuais, não tem gênero. Nós temos que estarmos revestidos de poder e autoridade para expulsar demônios, seja eles no corpo de um homem ou de uma mulher. É claro que temos que ter cuidado, né? Precisamos saber onde nós estamos colocando o nosso pé. Eu tenho experiência, a vida está no altar, eu estou fazendo algo com segurança. Por quê? Porque se eu não tenho autoridade para dar ordem e o demônio ficar quietinho na dele, então deixa quieto. Ok? Agora, se tem vida no altar, independente de se é homem ou mulher, faz o que o Senhor te chamou para fazer. O que acontece? É a observação do nosso irmão. Temos que estar com a vida na presença do Senhor? Temos. Mas entendamos que o diabo não vai sair por meritocracia, no nome de Jesus.
Então, algumas vezes, por amor à alma daquela pessoa que precisa da libertação, o Senhor até faz com a vida do outro desconcertado, mas não vale a pena passar vergonha na frente do maligno. Amém? Então, entenda que o sangue de Jesus e o nome de Jesus é o que nós temos que nos dá poder e autoridade contra Satanás. Mas a vida tem que estar também na presença do Senhor para não passar vergonha. Nosso irmão? Uhum. Ok? Eu acredito que de alguma forma eu já respondi esta pergunta. No caso, não tenha ninguém. Mas são aqui muito mais que algo bíblico, é uma questão doutrinária da igreja. Então, assim, existem algumas questões doutrinárias que, como aquela anterior, né, o nosso pastor depois pode reforçar, pontuar. Eu reforço o meu ponto de vista. Se a vida está no altar, se o Senhor mandou ir orar, vai e faça. Agora, se não se sente seguro, prefere pedir, irmã, vai lá e ora. Porque às vezes acontece, eu olho e falo assim, o Senhor está mandando, olha, aquela pessoa precisa de oração. Mas já aconteceu, eu pedi, irmão, vai lá, dá um abraço naquele irmão, ora com ele lá em nome de Jesus. Por quê? Porque Deus mostrou a necessidade, mas eu não me senti confortável para ir fazer. Amém? Então, temos que ter relacionamento com Deus para ter discernimento do que fazer, quando fazer. Amém? Nosso irmão lá atrás. O senhor mesmo. Impossível. Nós entramos aqui, tem um regradinho, naquele momento eu lembro de ficar perto e falou isso, porque eu tive que mostrar no olho de pessoa, você vai na sua missão. Não acho que já viu para uma coisa muito drástica, é pecado constante. Era minha esposa. Aí eu tinha que ter mais nada sem isso. Não é exemplo do não. Mas você cometeu com uma falha humana, a minha está de olho, mano. Peço perdão, outro exemplo, tá? Então, irmão Ginaldo, o nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente, e estas virtudes o diabo não tem. Então, o diabo só pode te acusar daquilo que você se sente acusado e que você faça voluntariamente. Todo pecado involuntário, quando é involuntário, o arrependimento é imediato. E quando o arrependimento é imediato, o inimigo não tem como arma aquele pecado contra você. Por quê? Porque se o pecado foi involuntário, quando você se deu conta do pecado, você já se arrependeu, pediu perdão e se comprometeu com o Senhor de não fazer mais. Então, diáconos, cometemos pecados? Cometemos. Todos os dias. Involuntariamente. Mas se nós estamos com uma vida diante da presença do Senhor, Estevão não era perfeito.
Mas ele era cheio do Espírito Santo. Por quê? Diante das imperfeições dele, ele entendia na sua jornada, e a cada imperfeição, ele se arrependendo, ele era mais cheio do Espírito Santo. Eu gosto de crer assim. As nossas imperfeições são para nos mostrar que nós devemos nos encher mais e mais do Espírito Santo, não para nos desencorajar. Porque quando você tem consciência de que precisa melhorar, o próprio Espírito Santo te justifica quando você for servir. Porque nós estamos aqui, é um curso de diaconato, nós falamos, olha, por que nós estamos aqui? Porque fomos chamados. Para que nós estamos aqui? Para servir. Servir quem? Pessoas. E quando nós servimos pessoas, inevitavelmente, alguém vai se entristecer conosco. E alguém vai nos entristecer. E a virtude, uma das virtudes mais intrínsecas do amor é o perdão. E muitas vezes é aí que o inimigo resiste. Por quê? Porque aqui mesmo, no nosso meio aqui, estamos aqui em bastante pessoas, glória a Deus por isso, tem mais em casa. Hoje é dia de conserto, é dia de liberar perdão. Hoje é dia de olhar e falar assim, o amor é maior do que o agravo. Porque é isto que Jesus fez por nós. E nós só vamos servir de verdade o dia que nós entendermos que o amor é maior do que o agravo, diáconos. Nós somos servos. Nós fomos chamados para servir. E já vou encerrando para passarmos para o nosso pastor. E eu vou mandar para vocês... Pode passar o próximo slide, por favor. Eu vou mandar para vocês, pelo pastor depois ou pelo Victor, o material que nós usamos, tá bem? Eram para ser 12 encontros, pastor, de 3 horas cada um. Então, eu resumi bastante, mas eu quero compartilhar o material completo para quem queira ler, estudar. Depois nós ficamos à disposição para tirar dúvidas. Amém? Aqui ainda tem algumas considerações. Como servir na prática. E aqui nós vamos ver sobre Romanos 12, do 6 ao 8. Nós vimos a excelência de Estevão no serviço diaconal. Como que começou? Ele foi levantado porque precisava de alguém para servir mesas. Mas ele foi tão excelente em fé e em poder que Deus usou ele com sinais e maravilhas. Que diácono e diaconisa você quer ser? Não é o pastor que vai determinar que diácono e diaconisa você vai ser. É a sua atitude, a começar por limpar as mesas e até ser usado por Deus para fazer sinais e maravilhas. É a tua responsabilidade, diácono. Victor? Todas as referências. Não nos slides, mas aqui no PDF tem. Não, tem umas 11 páginas aqui para vocês estudarem. Não se preocupe com as referências. E depois, se o pastor concordar, podemos fazer uma prova. Marcamos. Amém? Porque aqui tem algo muito interessante. Porque diácono serve. E aqui eu quero ser bem maçante. Você vai servir a mesa? Você foi chamado para isso também. Ou você vai ser como Estevão, que tem uma fé tão forte, que vai buscar os dons espirituais para servir com excelência. Você vai ser um diácono mediano ou você vai ser um diácono excelente? A resposta não está na boca do pastor e nem de quem vos dá esse curso. A resposta é tua para com Deus. O nível de renúncia e de abraçar a dor, de caminhar com o teu pastor, é o que vai determinar o nível de excelência do teu serviço. Nós vemos servir por meio dos dons espirituais, 1 Coríntios 12, do 8 ao 10.
Nós vemos que existem operações de milagres, profecias, discernimento de espíritos, línguas estranhas, como nós falamos, que não é um requisito para ser salvo, pelo amor de Deus. O requisito para a salvação é ter a presença do Espírito Santo na tua vida. Não são dons. Ter dons é maravilhoso. Você tem o dom da palavra e não vai ser aceito no rol de membros como diácono porque não fala em línguas? Meu Deus! Seria até meio cruel. Paulo vai destacar a profecia dentro dos dons excelentes da igreja. E existem aqui 2 tipos de profecias. A palavra é a profecia para nós hoje. Mas existem também profecias que o Senhor diz, que o Senhor alerta, olha, conserta-te, senão vai descer a sepultura. Ou vou te dar isto, te abençoar com aquilo, vou salvar, vou restaurar. Existem ainda. Mas nós precisamos entender que tudo isto é a serviço da igreja e não nosso. E dentro do serviço diaconal, nós vamos ver o exercício do quê? Dos 5 ofícios, apóstolos, profetas, mestres, e tem aqui, depois vocês vão ler com as referências, e o que quer dizer cada um deles. Por que eu os coloquei? Porque títulos na igreja são importantes. Porque eles estabelecem a ordem na igreja. Nós olhamos para a igreja, tem domingos que o nosso pastor não está aqui. E é completamente diferente quando ele está aqui. Por quê? Porque o Senhor estabeleceu uma hierarquia. Ou uma jerarquia. Gente, eu sempre erro essa palavra. Não sei falar nem português nem italiano mais direito. E nós sabemos que o Senhor confiou o cajado à mão do nosso pastor. Mas o nosso pastor também entende que existe a pastora Catarina, a qual o Senhor lhe deu também uma autoridade pastoral. Sobre a minha vida existe uma autoridade pastoral. Tanto é que, louvado seja Deus, o nosso pastor está sentado ali, ele me confiou esse lugar para instruir as ovelhas que o Senhor confiou a ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós precisamos respeitar a unção de Deus que está sobre a vida dos nossos irmãos, independente do lugar que o Senhor nos colocou. Eu vejo esta atitude do nosso pastor como honrosa, mas acima de tudo de reconhecimento da unção de Deus sobre a minha vida. E que você possa reconhecer na vida do diácono, da diaconisa que está do teu lado, esta mesma unção. Porque isto agrada a Deus. Amém? Bom, eu vou ficando por aqui. Nós temos aqui alguns princípios para a aplicação dos dons. Amém? Vamos buscar os dons mais excelentes. O apóstolo Paulo fala sobre o dom do amor. E ninguém pode ser diácono, ninguém serve na igreja de Cristo se não tiver amor. Mas eu digo que nos nossos dias, pastor, um dos dons que nós verdadeiramente precisamos buscar é o dom do discernimento dos espíritos. É muito lindo ver falar em línguas, interpretação de línguas, mas tem diabo falando em língua estranha e fazendo muita gente arrepiar aqui dentro da igreja. Nós precisamos entender, diáconos e diaconisas, que se nós não estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, o inimigo pode nos ludibriar, ou seja, pode nos fazer de meninos. Vamos concluir aqui com algumas observações práticas que vocês vão encontrar no manual. Diácono não é apenas uma função administrativa, é um ministério espiritual manifestado em serviço prático. Ou seja, ser diácono não é simplesmente dizer que está no hall de membros da igreja, um lugarzinho reservado para você. É serviço, é cooperação, é caminhar com o pastor. Existe a necessidade de uma qualificação moral, familiar. Como está lá em casa? Tem credibilidade?
Quando eu chego, que eu vou ministrar, eu olho para as meninas e falo assim: Senhor, eu preciso me examinar, para que eu diga no altar aquilo que as meninas também possam confirmar. E se elas não puderem dar bom testemunho de mim, eu preciso me consertar. Nós vemos que aqui existe Febe como referência de diaconisa na palavra do Senhor. Nós vimos também quais são os critérios para que sejamos servos, né? Nós estamos falando sobre os diáconos, mas nós podemos, de forma geral, falar sobre servos, porque para chegar a presbíteros, pastores, nós também começamos uma caminhada, né? Nos primeiros degraus. Ninguém dormiu ímpio e acordou pastor, né? Nós tivemos a nossa caminhada até que o Senhor nos confiou este ministério. Para concluir, ser diácono ou diaconisa é ser servente fiel, com caráter comprovado, exercendo tarefas concretas para garantir que a igreja possa cumprir a sua missão. O chamado envolve preparo espiritual, responsabilidade ética e comunhão contínua com a liderança pastoral. Isso é muito importante. Comunhão contínua com a liderança pastoral. Pastor, fiquei triste. Eu ouvi uma coisa, meu coração está triste. Me ajuda. Eu quero orar com o Senhor. Nós precisamos buscar este diálogo com o nosso pastor, com os membros. Não é chegar atacando ou ficar com conversinha. Por quê, meu irmão? Entenda. A pessoa que vem falar alguma coisa do pastor para você, você pode ter certeza que se você se confidar com esta pessoa, ela vai falar de você com outra pessoa. Então, se você está triste comigo, ou com o pastor, ou com quem quer que seja, fala assim: minha irmã, vem cá, estou com o coração triste. E eu quero chegar no céu. E eu sei que se o rancor, a mágoa estiver no meu coração, não vou chegar lá. Amém, amados? Amém. Tem mais alguma pergunta? Eu já vou passar para o nosso pastor. Amém? Eu vou mandar depois para o Vitor, para o pastor dar uma observada no material que foi preparado, e daí encaminhamos para vocês, e o pastor já deu ok, nós podemos marcar um momento, um debate mesmo online, fazer ali umas perguntas e respostas. Por quê? Porque esta igreja está em crescimento. E o Senhor te chamou, te escolheu, para que você seja um diácono não mediano, mas excelente. Amém? Tem aqui 2 perguntas e eu já passo para o nosso pastor. Ela pode orar e também colocar a mão com óleo ungido. Em relação a isso, algumas doutrinas dizem que a mulher não pode, pelo fato de acharem que não encontram na Bíblia isso. Eu queria entender essa parte, porque eu já ouvi falar sobre isso. Eu sei que aqui na igreja existe essa liberdade dentro do Cristo. Então, caímos sempre nestas questões doutrinárias. Por exemplo, hoje vocês estão me vendo de calça. Eu não me sinto à vontade para ministrar no altar de calça. E não estou dizendo que vocês nunca vão me ver no altar de calça. Mas a igreja libera que eu suba no altar de calça. Doutrinas e doutrinas. O nosso pastor vai poder esclarecer melhor isto, mas eu acredito que lá onde a palavra do Senhor não é taxativa, né? Nós temos liberdade para fazer ou não, desde que não cause escândalo. Amém? Exatamente. Um ponto extremamente importante. Quando nós falamos sobre a instituição dos diáconos para servir às mesas, nós estamos falando dos serviços que ninguém quer fazer.
e, naturalmente, a limpeza do templo, né? Nós falamos sobre isto mais no início, que o cuidado do templo, de uma forma geral, é responsabilidade do corpo diaconal da igreja. E quando nós falamos o cuidado do templo, é claro que envolve a limpeza, a observar o que falta, o que não falta, o que precisa, o que não precisa. E isso é um despertar para todos nós. Boa parte de nós, ou a maior parte de nós, trabalhamos. Alguns não conseguem realmente dar esse suporte, mas quem pode, você não está fazendo um favor para o homem, você está servindo a Cristo. Amém?